Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sessão de treinamentos do canal do YouTube da Central de Soluções Domínio. E no dia de hoje, a gente vem mostrar aqui para vocês, né, a novidade, né, que as soluções Domínio acabaram lançando, né, na versão de agosto, que é um novo módulo de reforma tributária, tá? Então, para quem vem acompanhando aqui a gente no canal do YouTube da Central de Soluções, no canal do YouTube da própria Soluções Domínio da Thomson Reuters, né? A gente vem divulgando, né, esse novo módulo, esse lançamento aí, que vai ajudar aí no dia a dia, né, na preparação para a reforma tributária. E no dia de hoje a gente vem com uma demonstração um pouco mais focada no produto, né? Então a gente vai mostrar para vocês aqui todas as funcionalidades, vamos passar aqui parâmetros por parâmetros aqui das configurações, tanto do simulador quanto do planejador. Vamos explicar para vocês a questão da ativação, como é que funciona a ativação, tem custo, não tem custo, né? O pessoal está perguntando bastante sobre isso, né? Então a gente vai deixar tudo isso claro para vocês no decorrer do treinamento de hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Rodrigues, sou consultor tributário aqui das Soluções Domínio da Thomson Reuters. Eu vou estar ajudando vocês ministrando esse treinamento no dia de hoje. Certo, pessoal? Estou vendo o pessoal chegar aqui para a live. Dani Gonzaga, Cleusa Bezerra, Paulo Felipe Franco, né, o pessoal da Indicom Contabilidade, AR Santos Contabilidade, Djair Nascimento, né, Assessoria Contábil e Fiscal, Assescom, RCT Contabilidade, né? Todo mundo chegando aqui no chat, né? Pessoal do Brasil todo, né? Se vocês querem colocar ali no chat também da onde que vocês estão assistindo essa live, né? Bem legal a gente ver aí a participação do Brasil todo, né? Então, as Soluções Domínio ela está presente em todos os estados, né? A gente tem aí boa parte do mercado, né? Márcia Braga também dando uma boa tarde ali. Isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar com o treinamento de hoje, né? A sessão ela fica disponível também para vocês, tá? Então a gravação depois ela fica disponível, vocês podem voltar, consultar novamente aqui a gravação da sessão, tá? Então tranquilo, vamos dar início aí a mais essa sessão da domínio. Então vamos lá. Vamos começar aqui por dentro do sistema domínio e ao mesmo tempo que eu vou comentando com vocês, que eu vou falando aqui para vocês, eu vou começar mandando ali no chat alguns links para vocês, tá? Então eu vou mandar ali links da Central de Soluções. Então, a partir do momento que a gente estiver falando aqui da ativação, eu vou mandar um link ali na central que mostra o processo de ativação. A partir do momento que a gente estiver falando da tria, dos treinamentos, do planejador, do simulador, para cada situação que a gente for falando, eu vou mandando ali no chat para vocês um passo a passo, né? Um link lá da Central de Soluções que vai deixar tudo escritinho, né, para vocês ali o que que tem que fazer, as configurações que tem que ser feitas para utilizar também, tá? E se mesmo assim continuarem com dúvidas, então se a gente estiver aqui falando, mostrando para vocês, e vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir lá no comentário fixado do chat do YouTube, tá? Então lá no topo do chat do YouTube tem um comentário assim: envie suas dúvidas no link. Você vai clicar naquele link, ele vai abrir um formulário do Google e você vai enviar a sua dúvida para mim. E no final, né, eu vou separar aqui algumas dúvidas que vocês mandarem ali para mim, para a gente comentar aqui no final também. Certo, pessoal? Então vamos lá. Então, para quem já está aí com o sistema domínio na versão 5, na versão 10.5a 08, que foi liberada no dia 23 de agosto, no sábado passado, né, vocês podem ter notado que aqui no menu de troca de módulos, né, que é o menu domínio, né, que fica aqui no canto superior esquerdo, ele habilitou aqui um novo módulo para todo mundo, né? Então, independente do contrato que você tenha com a Domínio, se você é Start, se você é Plus, se você é Premium, né? Não importa, né? Tendo um contrato com a Domínio, a partir da versão liberada agora em agosto, no dia 23 de agosto, você vai ter esse módulo Reforma Tributária disponível aqui no seu sistema. E o que que vai acontecer num primeiro momento? Quando vocês clicarem aqui pela primeira vez nesse módulo, vocês vão clicar, ele vai ter aqui as 4 funcionalidades liberadas nesse módulo, que é o simulador da reforma, o planejamento tributário, a tria da reforma e os treinamentos da reforma. A gente vai entrar em cada um dessas funcionalidades de forma individual também, mas agora eu vou falar a respeito da ativação. Então, quando vocês entrarem aqui e clicarem em alguma dessas funcionalidades, na primeira vez que vocês forem acessar, vocês vão ter uma mensagem do sistema domínio. Qual que vai ser a mensagem? Vou mandar o link aí para vocês, ó. Então,
A mensagem que vai apresentar para vocês é essa aqui que eu mandei ali no chat para vocês, ó. Então tem um link ali no chat que é o link da solução que fala sobre essa mensagem, que eu vou mostrar em tela aqui para vocês. Então qual é a solução que vai abrir ali quando vocês clicarem naquele link que eu mandei no chat? É essa aqui, ó. Então, ao acessar uma das funcionalidades do novo módulo Reforma Tributária pela primeira vez, você vai ter essa mensagem aqui, ó. O módulo da reforma tributária não está ativo em seu contrato. Deseja ativar agora? Aí agora a gente já vai entrar nesses detalhes, né? Então, o que que acontece? A gente já tinha no mercado o simulador da reforma tributária, que foi o primeiro lançamento que a gente fez de uma funcionalidade ali para tratar de reforma tributária. Foi lançado lá no Synergy de 2023, né? Ele vem sendo utilizado desde então. Synergy de 2023 ou 24, nem lembro mais o ano, mas foi lançado aí no último Synergy que a gente teve. E agora a gente pegou esse simulador da reforma tributária, juntamos outras três funcionalidades, que é o planejamento, que é uma novidade, a tria, que é uma novidade, e os treinamentos, que também já existiam, né? E a gente juntou num módulo, que é o módulo que a gente chama de reforma tributária. O que que acontece? Como a gente criou esse novo módulo, é necessário que todos os clientes que desejem utilizar essas funcionalidades, eles façam um novo aceite no seu contrato com a Domínio, né? Então, o seu contrato anterior com a Domínio, ele não previa esse módulo de reforma tributária. A gente criou, não previa porque ele nem existia, né? Então, ele foi criado agora. Então, você tem que dar esse aceite no seu contrato para a gente incluir lá no seu contrato que você tem esse novo módulo de reforma tributária. Aí o pessoal já fica preocupado, né? Tá, mas vai ter algum custo a mais eu incluir esse novo módulo de reforma tributária no meu contrato? É aí que está o ponto das vantagens aqui de ser cliente domínio, né? Então a gente está liberando esse novo módulo e para todos os nossos clientes que fizerem a ativação até o dia 30 de novembro, dia 30 do 11, a gente não vai ter custo a mais pela utilização desse módulo, tá? Então ele é, digamos assim, uma promoção, né? É uma contratação promocional para esse período de lançamento, tá? Então, todos os nossos clientes que até o dia 30 de novembro fizerem a ativação, enquanto forem cliente da Domínio, eles não vão ter custo a mais para ser cliente da Domínio, tá? Para utilizar esse módulo aqui dentro do sistema Domínio. Então vamos lá, vamos supor que hoje o seu escritório paga, vou chutar aqui um valor, paga R$ 1.000 aqui para domínio para utilizar o sistema domínio, né? Então o seu escritório está pagando R$ 1.000. O que que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer a ativação desse módulo no seu contrato e você vai continuar pagando a mesma coisa, o mesmo R$ 1.000, tá? E esse valor que você vai pagar é até o dia 30 do 11 e depois vai começar a cobrar? Não. Se você fizer a contratação até o dia 30 do 11, você vai continuar pagando os mesmos valores, né? E você vai ter esse módulo a mais enquanto você for cliente da Domínio. Claro que tem toda a questão ali das atualizações anuais que são feitas no seu contrato, isso aí continua, tá? Mas não vai ter um custo a mais pela inclusão desse módulo. E o que que vai acontecer com aqueles que não contratarem até essa data? Aí a gente vai ter um custo a mais, tá? Então, o que que eu posso antecipar para vocês nesse momento? Fazerem a ativação até o dia 30 do 11 para aproveitar essa situação promocional, tá? Então, o pessoal já começa a questionar, né? Tá, e após o 30 do 11, quem contratar após o 30 do 11, qual que vai ser o custo? A gente não sabe ainda, né? O próprio diretor comercial, na live de lançamento, ele comentou, né, que a tabela de preço ela está sendo discutida aqui internamente ainda, mas não interessa para quem é cliente da Domínio. Quem é cliente da Domínio pode fazer a ativação e seguir utilizando essas funcionalidades sem custo adicional. E como que faz para fazer a ativação? Na própria mensagem, né, que é apresentada aqui dentro do sistema domínio, vai dar a mensagem, vocês vão clicar em sim na mensagem, ele vai direcionar você lá para o ambiente de contratação de serviços da domínio. Aí você vai entender o que que é aqui a reforma tributária, o que que é um módulo, vai ter um videozinho mostrando para vocês. Vocês vão avançar aqui o procedimento, né, o procedimento de ativação. Ele vai ter aqui um segundo item, que é a questão da contratação. Ele vai aparecer o contrato de vocês aqui para vocês fazerem a leitura do contrato, né? Ele vai aparecer a mensalidade de vocês, normal, é a mensalidade que vocês já tinham. Então, essa é uma dúvida também, né? O pessoal questiona, né? Ah, eu fui fazer ali a ativação e apareceu um valor ali para mim pagar. Aquele valor é o valor que você já pagava para domínio, né? Ele não tem um incremento de valores,
segue o mesmo valor, só tem a inclusão desse novo módulo no contrato. E está tudo escrito aqui para vocês entenderem. Ó. Então, o que que a gente tem aqui? Contrate esse produto até o dia 30 do 11 e tenha mensalidade zero de forma permanente enquanto for cliente da Domínio. Então, se você continuar cliente da Domínio, esse módulo vai estar ali junto com você, tá? O que que é importante aqui nesse momento da contratação? Não são todas as pessoas do escritório que podem contratar um produto, né, da Domínio, que podem fazer a assinatura de um contrato aqui com a Domínio, né, que é a própria pergunta da Márcia Braga, né? A Márcia questiona, né? Tem que ser habilitado com o usuário gerente? Então, o que que acontece? Tem que ser habilitado por aquele usuário, né, que ele é o responsável pelo escritório, né, que é o usuário gerente, o usuário administrador lá do Onvio, né? Então, é a pessoa que tem a permissão para fazer contratações dentro do sistema domínio. Então, pensa no escritório. Tem lá o diretor do escritório, que é o dono do escritório, né? Então, o dono do escritório é o usuário gerente, é o usuário administrador lá do Onvio e das ferramentas de suporte da domínio, e ele tem vários funcionários dentro do escritório. Ele não pode, qualquer funcionário lá do escritório, ir lá e contratar uma ferramenta, por mais que não tenha custo, né? Mas ele não tem essa permissão. Então, justamente, Márcia Braga, quem tem que fazer esse processo de ativação é a pessoa que tem essa permissão dentro do escritório, que é o usuário gerente, é aquele usuário administrador lá dentro, do Onvio também, certo? Então, mandei para vocês aqui o processo de ativação, ele é bem simples, ele segue aqui esse passo a passo. Você vai aceitar o contrato, vai clicar em sim na mensagem que confirma a ativação da reforma tributária. E o que que vai acontecer depois? Depois que você ativar o módulo da reforma tributária, alguns minutos depois, você já vai receber, você já vai ter o acesso aos módulos liberados dentro do domínio contábil, tá? Então, você vem aqui no contábil, clicou a primeira vez, ele deu a mensagem que você não tem o produto ativado. Você vai clicar em sim, vai lá fazer a ativação, fez a ativação. Se você voltar no contábil, clicar de novo, ele vai dar a mensagem de novo, porque tem que ter uns minutinhos para o nosso sistema interno aqui processar a ativação desse contrato. Tá? Então, alguns minutos depois, aguarda ali 30, uma horinha no máximo, ele vai liberar aqui para você voltar a utilizar essas funcionalidades aqui. Tá? Tem um ponto também que eu acho que alguns de vocês possam ter tido dúvida, né? Aqueles que fizeram a ativação antes, né? Na segunda-feira, no próprio domingo, segunda-feira, na terça-feira que foi ontem. A partir de hoje a gente já resolveu esse problema. Tá? O que que acontecia? Quando você chegava no final dessa contratação desse serviço, a gente dava uma mensagem para você assim, ó: estamos processando a sua assinatura do contrato. Quando tiver ok, vamos enviar um e-mail para você. E esse e-mail nunca chegava, né? Então acredito que alguns de vocês passaram por isso. Mas isso foi um problema nosso, tá? Na verdade, esse processo de ativação ele não tem envio de e-mail. A mensagem que estava com problema, a mensagem indicava uma coisa que não acontecia, mas todos que fizeram a ativação que receberam essa mensagem, né, que seria enviado um e-mail de confirmação e não receberam esse e-mail, tá tudo normal, tá? Então não tem que receber o e-mail mesmo, você vai ter a ativação normalmente sem receber e-mail mesmo, tá? Então é só você tentar acessar agora que provavelmente já deve estar ativado para você se você fez o processo de ativação completo. Beleza? Fechou. O que que pode acontecer também que a gente notou com alguns clientes? Alguns clientes, devido ali à questão de configuração aqui do cadastro do usuário, talvez não tenha a senha de acesso às ferramentas do Onvio configuradas corretamente aqui no cadastro do usuário, eles clicam em sim e eles têm algum erro nesse meio do caminho. Então, eles clicam em sim nessa mensagem aqui, ó, clique em sim nessa mensagem e quando ele vai direcionar lá para o ambiente de contratação, dá algum erro no meio do caminho. Se aconteceu isso com vocês, vocês podem seguir por outra estratégia para fazer a ativação, que é essa solução aqui que eu vou mandar para vocês, ó. Essa solução de como fazer a ativação do módulo reforma tributária. Então, a primeira solução que eu mandei é da mensagem que é apresentada, onde você pode clicar em sim e já seguir para ativação. E essa segunda solução que eu mandei é um procedimento que a gente tem na central de soluções também, que explica para você como fazer o procedimento pelo Onvio, tá? Então, se não conseguiu fazer pela mensagem, faz pelo Onvio. Então, tem o procedimento aqui, ó, a gente já colocou o link aqui para você clicar, já acessar o Onvio, né? E como é que fica a ativação pelo Onvio? Você vai estar lá no Onvio Gestão, fez login lá no Onvio Gestão,
você vem aqui nos troca de módulo, vem aqui no ambiente de suporte da domínio, e aqui no ambiente de suporte você vai clicar em contratação de serviço, e aqui no contratação de serviço, você vai vir em disponíveis, né, nos serviços que você tem disponíveis para contratar, e você vai ter aqui o módulo de reforma tributária. Eu não tenho mais o módulo de reforma tributária aqui para contratar, porque eu já contratei. Então, para mim, ele já está aparecendo como contratados, ó. Ele já aparece aqui para mim como contratados. Tá vendo aqui, ó, reforma tributária. Ele já está contratado para mim. Se você não tiver com ele contratado, ele vai aparecer aqui na guia de disponíveis. Vocês podem vir aqui, clicar em ativar no reforma tributária e ele vai cair no mesmo passo lá dos 3 passos, né? É entender o que que é o módulo, fazer a assinatura do contrato e ter a confirmação que foi assinado esse novo módulo ali de custo zero para quem fazer a ativação até o dia 30/11. Beleza, mandamos aí os procedimentos de ativação. Se alguém tiver algum problema na ativação, não conseguiu fazer a ativação, pode mandar a dúvida para mim lá no formulário que está no comentário fixado do chat do YouTube, tá? Então manda lá para mim essa dúvida, esse problema que está acontecendo com você, e daí no final ali eu dou uma olhada também ali nas dúvidas, tá? Tô vendo aqui a Gleice Santos, né? O meu deu certinho. Realizei agora o procedimento, consegui fazer a ativação normalmente, né? Então é isso aí. Quem não fez a ativação ainda, pode fazer nesse momento agora também, né? É importante que a gente faça essa ativação até o dia 30, não podemos perder essa oportunidade, né? Eu estava preocupado, pessoal. Quem me acompanha aí, quem acompanha o Instagram, né, da Central de Soluções, provavelmente já viu algum vídeo meu falando aí no Instagram, né? Ah, o simulador é gratuito, os treinamentos são gratuitos, né? Então já estava preocupado, será que a Domínio vai cobrar por essas funcionalidades? Mas ainda bem que não, né? Então ainda bem que a gente aqui da Domínio conseguiu, né, nessa liberação, incluindo mais ferramentas, a gente conseguiu ter esse período para vocês estarem, né, ativando até 30/11, ainda sem esse custo, mas a partir dessa data os novos clientes, né, quem entrar no ano que vem, quem entrar após essa data, vai ter esse custo, tá? Ó, o Real Contador, ele comentou ali no chat, né? Após ler o contrato, ele disse que pode ser que tenha cobrança do valor a partir de 1/12. Vamos lá, vamos explicar isso aí, o Real Contador. O que que a gente colocou, o que que tem ali no contrato, né? O contrato ele é claro e ele indica o seguinte: aqueles que contratarem até 30/11 vão ter custo zero enquanto forem clientes da Domínio. Quem contratar a partir do dia 1/12, esses sim vão ter custo. Tá? Então é isso que o contrato diz. Tá? Então, quem contratar até 30/11 pode ficar tranquilo, não vai ter custo. Quem contratar a partir disso, aí vai ter que começar a se preocupar, porque ele vai ter um custo realmente, tá? Mas se você contratar agora, vai seguir com esse módulo sem custo enquanto for cliente da Domínio. Beleza, falamos sobre isso. Aqui no formulário já entraram algumas dúvidas sobre a ativação, então já vou dar uma atenção sobre isso também. A gente tem uma dúvida aqui do líder, e o líder, ele indica o seguinte: como ativar? Está dando erro, né? Então o pessoal ali da líder está dizendo, está dando erro para mim. Pessoal da líder e demais que estão com essa dúvida, né? Fez o procedimento pela mensagem, né? Qual é o procedimento pela mensagem? O procedimento pela mensagem é esse aqui, ó. Esse aqui. Então vamos lá. Vocês foram ali no sistema domínio, clicaram no módulo e apresentou essa mensagem aqui. O módulo não está ativo em seu contrato. Deseja ativar agora? Aí você clica em sim. Você clicou em sim, em algum momento você teve um erro, ele não direcionou para o site correto, ele deu um erro ali no meio do caminho. Beleza, você pode tentar de uma outra forma. Tenta por essa solução aqui que eu vou mandar para vocês agora no chat, ó, que é a solução de ativação, ó. Como ativar o módulo. Mandei ali no chat agora essa outra solução. Nessa outra solução, vocês têm um outro caminho para fazer a ativação. Vocês vão clicar aqui, ele vai direcionar vocês para esse ambiente, vocês vão clicar em contratação de serviços e vão fazer a ativação por aqui. Ele tem o passo a passo completo aqui de como fazer a ativação por aqui, tá? Então, se não deu certo pela mensagem, faz diretamente lá pelo Onvio, né? Acessa diretamente por essa solução aqui, faz a contratação, faz a ativação do módulo. Sempre lembrando, não são todos os usuários do escritório que têm permissão para contratar serviço. Então, converse com o usuário gerente do escritório.
né? É ele que vai ter a permissão para contratar novos serviços aqui com a Domínio, tá? Então é só ele que vai ter essa permissão. Se, em último caso, não conseguiu, permaneceu com erro, aí, infelizmente, tem que cadastrar uma solicitação de suporte, né? Uma solicitação de suporte lá pelo ambiente de cadastro de solicitação de suporte, que é aqui também, né? Então, aqui no próprio ambiente de suporte aqui da Domínio, ó, você vai entrar no ambiente de suporte, solicitações de suporte, cadastra uma solicitação de suporte, mandando print, explicando ali o erro que deu para você, para a gente identificar ali o problema e resolver também. Vamos lá ver se tem mais alguma dúvida relacionada. Tem aqui algumas dúvidas de ativação, ó. Dúvida do Rafael Gomes: qual o custo para comprar o produto depois dessa data? Então, o Rafael já fez aqui a dúvida, né? A gente não tem ainda essa informação, tá, Rafael? Inclusive, na live de lançamento, eu já comentei, o diretor comercial, o Matheus, ele falou, né? A gente está formando a tabela de preço ainda, a gente tem um tempo ainda para formar essa tabela de preço, então está sendo visto aqui internamente, né? O custo que a gente vai ter para dar manutenção nessas ferramentas, está sendo visto ali questão de margem de lucro que a gente vai ter com essas ferramentas para se definir a tabela de preço dessa ferramenta, tá? Tem um outro ponto ainda que a gente está analisando, que é se todos os clientes vão aderir, né? Então, porque se todos os clientes aderir, os novos contratos vai ter que ser um pouquinho a mais, né? Tem que ser um pouquinho a mais para compensar ali os valores. Então, isso está sendo visto ainda, a gente não tem essa informação de quanto vai custar depois, mas para vocês não importa, pessoal. Não importa porque até o dia 30, quem fizer ativação não vai ter custo, enquanto for cliente da Domínio. Se você ficar mais 3 anos como cliente da Domínio, mais 5, 6 anos como cliente da Domínio, esse módulo ele vai estar dentro do seu pacote normal, vai estar dentro do seu pacote, né? Você vai pagar pelo seu pacote, né? Inclusive o Fernando Coan, na live de lançamento, né? ah, a gente teve esses tipos de questionamento lá na live de lançamento de segunda-feira, e o Coan, que é o diretor de produto aqui das Soluções Domínio, ele comentou, né? Quando a gente lançou o E-Social, a gente cobrou a mais por isso? Quando a gente lançou o SPED fiscal, né? A gente cobrou a mais por isso? Quando a gente lançou a Reinf, a gente cobrou a mais por isso? Não, né? Então, esse módulo da reforma tributária, ele vem nesse sentido, fazendo parte do pacote até o dia 30. Aí depois disso, ele vai ser de fato um extra, né? Um plus a mais ali que você vai ter, vai ser um adicional, como se fosse um adicional normal aqui da Domínio. Ah, vamos ver se tem mais alguma aqui. Beleza, acho que era isso aí. Depois a gente pode voltar e dar seguimento com essas dúvidas. Então vamos dar seguimento aqui agora com o treinamento. Falamos da ativação, né? Então, depois que você acessa aqui pela primeira vez o módulo de reforma tributária, clique em um, vai lá para ativação, fez a ativação. Depois da ativação, uns minutos depois, 30, uma horinha depois, já vai ficar habilitado para você. Você já pode vir aqui e clicar em cada uma dessas funcionalidades, tá? Simulador, planejador, tria ou treinamento. Qualquer uma já vai estar disponível depois que você ativar. Aí, o que que é importante você ficar atento também? Questão de permissão de usuários, tá? Então, questão de permissão de usuários. Por quê? Vamos supor que quando você cria os usuários do seu escritório de contabilidade, você, agora eu estou falando em específico com aquele que é o gerente do escritório de contabilidade. Então, você é gerente do escritório de contabilidade e você cria os demais usuários, né? Então, chegou lá o João para trabalhar no escritório, você vai criar um usuário para o João. Chegou a Maria, vai criar um usuário para Maria. Dependendo da configuração que você faça para o João, para a Maria, para o Pedro, todas as coisas novas criadas no domínio, elas não são liberadas automática para esses usuários. Você tem que ir lá e dar essa permissão para ele usar. E como que funcionam as permissões? Então você tem que estar logado no sistema com o usuário gerente, né, com o usuário gerente do escritório. Você vai vir aqui em controle permissões, vai vir aqui em usuários e você vai ter o cadastro de todos os usuários. Então eu sou o usuário gerente, eu tenho aqui o usuário Denner e eu tenho também o usuário João Paulo cadastrado. Como que eu dou permissão para o usuário Denner e para o usuário João Paulo? Tem duas formas. Por exemplo, o usuário João Paulo, ele tem permissões do tipo individual. Tá vendo aqui, ó, permissão do tipo individual. Então, como que eu dou permissão para o João Paulo se ele tem permissão individual? No próprio cadastro dele. Eu vou vir aqui em acessos, ó, individual, módulos e menu. Tá vendo que tem essa opçãozinha nova aqui, reforma tributária, ó? Então, para o João Paulo conseguir usar essas funcionalidades, eu tenho que
marcar essa opção aqui, ó, reforma tributária. Marco essa opção reforma tributária, clico no botão reticências e dou permissão de cada um dos módulos: simulador, planejamento, tria, treinamento, reforma tributária. Dessa forma que está aqui, o João Paulo já tem acesso a essa funcionalidade. Se tivesse desmarcado aqui, o João Paulo estaria sem acesso, tá? Então fiquem atentos também à questão de permissão de usuário. Todo o sistema domínio ele é baseado em permissões de usuário. Aí o que que acontece? Além do tipo de permissão individual, o nosso sistema domínio também tem a permissão por grupo. Por exemplo, o usuário Denner, que é esse segundo usuário aqui, ó, ele tem as permissões conforme grupo. Como é que funciona as permissões conforme grupo? Eu crio um grupo, né, como se fosse um grupo de analista fiscal 1, analista fiscal 2, especialista fiscal. Eu dou a permissão para o grupo e vinculo o grupo no cadastro do usuário. Então, isso é a permissão com grupo. Então, como é que funciona aqui, ó? O Denner, ele é conforme grupo, eu vou vir aqui na guia acessos. Qual é o grupo que está vinculado aqui no Denner? É o grupo de analista fiscal 1. Então, eu vou ter que ir lá em controle, permissões, grupos de módulos e menus. Eu vou vir aqui no grupo que está vinculado ao usuário Denner e eu vou marcar o reforma tributária aqui também, ó. Tá vendo, ó? Marquei o reforma tributária. Clico no botão reticências, habilito aqui as funcionalidades que eu quero, gravo e gravo o grupo. Se o grupo de analista fiscal 1 está liberado o módulo reforma tributária e o grupo de analista fiscal 1 está vinculado no cadastro do Denner, o Denner tem permissão agora para usar os módulos, tá? Então, fiquem atentos a essa questão de permissão. Eu vou mandar ali no chat para vocês as soluções que nós temos sobre a permissão, tá? Então, eu vou mandar aí a primeira solução, ó, que é como dar permissão, né? Se a gente for ver aqui nessa solução, ela explica tudo isso que eu falei para vocês sobre a permissão de usuário. Então, ó, mostrando aqui no chat, mostrando aqui na tela para vocês, eu já mandei no chat o link. Olha só, como dar permissão para a reforma tributária. Ele explica aqui como é que faz, tanto a permissão individual quanto a permissão em grupo, e tem um vídeo mostrando aqui também para vocês. E o que que acontece se você for um usuário que não tem permissão e você tenta acessar uma dessas funcionalidades? Ele vai dar mensagens de erro para você, que são essas duas mensagens aqui, ó, que eu estou mandando no chat também, ó. Então ele vai dar essa mensagem ou então essa outra mensagem aqui. O que que são essas mensagens? Vamos abrir aqui para vocês verem. Então vamos abrir essa primeira mensagem aqui. Ó, você não tem permissão para usar esse módulo. Então, se você é um usuário, foi lá, tentou acessar um módulo e você teve essa mensagem, você não tem permissão, você vai ter que falar com o gerente e o gerente do escritório vai ter que dar essa permissão para você usar, tá? Então, esse é o segundo detalhe que pode ser ali algum entrave ali nesse lançamento, né? O pessoal acaba esquecendo das permissões, mas se tiver ali um controle bem apertado das permissões, né? O gerente gosta de controlar tudo ali que está sendo liberado novo para os seus usuários, aí ele vai ter que falar com o gerente para liberar isso aí para vocês também, beleza? Então, falamos sobre ativação, falamos sobre permissão, né? Agora a gente vai entrar em cada uma das funcionalidades de fato, tá? Então, vamos lá. Domínio, reforma tributária. Simulador da reforma tributária. Vamos clicar aqui. O que que é o simulador da reforma tributária? Ele já é famoso, ele já é conhecido. Vocês já, muito provavelmente, já participaram de treinamentos da Domínio para a gente falar do simulador. Por quê? Porque ele já é algo que já estava no mercado. Por onde que você acessava o simulador da Domínio? Aqui pelo menu Utilitários, né? Ó, Utilitários, Reforma Tributária, Simulador da Reforma. Então você acessava o simulador por aqui. Ele já estava disponível. Ele foi lançado no Synergy, no último Synergy, e o pessoal já vinha usando ele. Para que que serve o simulador da reforma? Ele compara o quanto que a empresa paga atualmente. Então, por exemplo, falando de dezembro de 2024, quanto que eu paguei de imposto em dezembro de 24? Ele vai olhar o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS, o IPI, né? Ele vai olhar tudo isso e ele vai dizer: em dezembro de 24 você pagou R$ 50.000 de imposto. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai pensar assim, ó: se esse faturamento que eu tive em dezembro de 24 fosse lá em 2027, como que ia ficar a CBS? Se esse faturamento fosse lá em 33, como que ia ficar a CBS e o IBS? E ele vai comparar. Ah, hoje eu pago 50.000 de imposto. Lá em 2023, com a entrada da reforma, eu vou pagar 60, ou eu vou pagar 40. Lá em 2033, eu vou pagar 80, ou eu vou pagar 70. E ele compara um com o outro para você ter uma visão se o seu cliente ele terá
um aumento dos impostos a pagar com a entrada da reforma ou uma diminuição dos impostos a pagar com a entrada da reforma. Quais os parâmetros que você tem aqui para configurar? A data que você vai executar a simulação. Então, aqui eu vou executar uma simulação da data de dezembro de 2024. A forma de cálculo. Você tem duas possibilidades. Você pode executar o cálculo por atividade ou por produto. No que vai impactar o executar o cálculo por atividade e por produto? Se você executar por atividade, você só vai conseguir definir uma redução de alíquota para toda a sua atividade, para todo o seu faturamento, tá? Então, ah, o cálculo por atividade ele serve para você executar, por exemplo, o cálculo de um escritório de contabilidade, de um escritório de advocacia. Todo o faturamento dele tem redução de 30%, né? Porque a gente já sabe lá pela lei complementar que essas atividades de natureza profissional terão redução de 30%. Aí você vem aqui em atividade com redução e define 30% para toda a atividade, por exemplo. Agora, se você está simulando um comércio, né, sei lá, um supermercado que vai vender produto com redução, produto sem redução, produto da cesta básica, produto que não é cesta básica, né? Ou você é uma farmácia que vai vender remédio com redução, mas vai vender também Coca-Cola que não tem redução, né? Porque a farmácia tem também chocolate, tem um monte de coisa dentro da farmácia para vender, né? Então, se você optar pelo cálculo por produto, você tem a possibilidade de aqui embaixo, ó, produtos com redução de alíquota, você definir uma redução de alíquota para cada NCM, tá? Então você tem essa possibilidade também. Então você tem aqui o cálculo por atividade ou por produto, você define qual a alíquota do IVA que será considerada para simulação, né? Então, o sistema domínio, como padrão, ele vem com 26,5% de alíquota de IVA, que é o que a gente tinha lá quando a gente lançou o simulador. Foi o estudo que o Ministério da Fazenda fez e divulgou. A gente utilizou essa carga de 26,5% como sendo o padrão do domínio, mas a gente sabe que, com algumas concessões que foram feitas na regulamentação, a gente pode ter um aumento disso, pode chegar a 27, 28, 30%, dependendo, né? Então, aqui você pode parametrizar. A gente colocou aqui 26,5% somando os dois, mas você pode aumentar um pouquinho, diminuir, você que vai estar controlando aí essa questão da carga de IVA. Base de cálculo do IVA. O que que esse parâmetro faz? A gente tem duas opções de base de cálculo. A gente tem o valor contábil, onde o sistema vai pegar o próprio valor contábil das suas compras, o próprio valor contábil das suas vendas, né? E vai calcular o IVA sobre isso. Se você definir valor contábil como base de cálculo do IVA, ele vai usar as entradas, as vendas, os serviços prestados, o valor contábil dessas notas que você tem lançadas dentro desse período aqui para calcular a simulação do IVA. Mas o que que acontece? O imposto ICMS não é por dentro? O ISS não é por dentro? O PIS e a COFINS não é por dentro no regime atual? Então, o que que isso significa? Significa o seguinte: se eu tenho uma nota de entrada lançada dentro do sistema domínio, olha só o que que acontece. Eu tenho essa nota de entrada aqui. Qual é o valor contábil dessa nota? 150 mil. 150 mil é o valor contábil. Por dentro desses 150 mil, não está ali dentro o ICMS, o PIS, a COFINS, não está tudo ali embutido dentro desses 150 mil? Está tudo embutido dentro desses 150 mil. Imposto por dentro, ICMS, PIS, COFINS, tudo mais. Beleza. Aí você tem a possibilidade de utilizar essa segunda opção, que é deduzir os impostos da base. O que que ele vai fazer? Ele vai considerar aqueles 150 mil que é o valor contábil para a base? Não. Ele vai pegar os 150 mil, ele vai tirar fora o ICMS, vai tirar fora o PIS, vai tirar fora a COFINS, e ele vai calcular o IVA sobre o valor recomposto, sobre a base de cálculo recomposta, tirando os tributos do regime atual e calculando o IVA por fora, tá? Que é a modalidade de cálculo do IVA, né, por fora, né? Então a gente tem no simulador as duas possibilidades de base de cálculo. Eu gosto de usar a segunda, né? Porque se eu tivesse aí na empresa, eu ia fazer de tudo para ter essa renegociação, né? Então, se eu compro hoje do meu fornecedor por R$ 10.000, quando entrar o IVA, não pode ser R$ 10.000 mais o IVA, não, né? Você tem que tirar fora aí o ICMS que está aí dentro desse 10 mil para calcular o IVA por fora, né? Então, mas a gente sabe que tem cenários que isso não vai ser possível, então fica disponível aqui o valor contábil também na base para você simular os dois cenários também e mostrar aí para os seus clientes. Atividade com redução de alíquota, né? Então você pode definir 30, 60 ou 100% de redução.
Você tem a possibilidade de não calcular o crédito de IVA dos fornecedores do Simples Nacional, né, que é aquela velha história, né? Então, com a reforma tributária, a gente não vai poder tomar crédito integral das compras do Simples, né? Quando a gente está falando do regime atual, olha só o que que acontece no regime atual. Eu compro de um fornecedor do Simples, né? Comprei de um fornecedor do Simples. Eu sou do regime do lucro real, PIS e COFINS não cumulativo. Comprei de um fornecedor do Simples. Não me importa quanto que ele pagou de PIS e COFINS dentro do DAS. Não me importa. Eu tomo crédito de 9,66%, né? Que é o 1,65 mais 7,5%, 9 e poucos por cento. Tomo crédito disso aí de PIS e COFINS. Não me importa quanto que ele pagou dentro do DAS. Com a reforma tributária, acaba isso aí. Eu só vou poder me creditar de IBS e CBS daquilo que foi de fato pago dentro do DAS. Então você tem a possibilidade de, com o simulador da reforma, marcar essa opção e meio que nem quero tomar crédito dos fornecedores do Simples, né? Nem quero tomar crédito, vou deixar eles de fora, vou simular um cenário que eu não tomo crédito deles, porque o crédito deles vai ser isso aqui, ó, não vai ser mais aquele crédito de PIS e COFINS grandão, vai ser um negocinho pequenininho que a gente vai tomar crédito. Então eu já marco para desconsiderar isso da minha simulação, né, do meu cálculo. Destacar linhas, né? Dou um OK, ele vai rodar a minha simulação. O que é que eu vou ver aqui dentro da simulação? 2 anos específicos. 2027. Por que 2027? Né? Quem sabe o que acontece em 2027? Vamos ver se o pessoal está participando do curso aí da reforma tributária da Domínio, tá por dentro da reforma tributária. Vamos lá. Por que que em 2020, por que que o sistema domínio calcula o simulador em 2027 e em 2033? O que que acontece de importante em 2027? Quero ver se o pessoal comenta aí no chat enquanto eu tomo uma água. Ó, o pessoal já tá ligado aí, ó, já tá colocando aí no chat, ó. O Jason da Silva começa de fato, né? A reforma começa de fato. A Maria Regina some o PIS e COFINS, a Jaqueline Ribeiro entra em vigor, começa de fato a valer a reforma, acaba o PIS e a COFINS, acaba o PIS e a COFINS, o vendedor que não sabia vender. O Paulo Fernandes começa de fato, né? E isso aí. Entra em vigor toda a RT, é quando começa a valer de fato. Forte Pleno Contabilidade, a gente já conhece bem, né? Tá sempre aqui com a gente nos treinamentos. Implantação do IBS, não é bem isso da Forte Pleno. Depois eu já vou falar aí. CBS entra de vez, isso aí. Então o pessoal tá ligado aí, né? Tem uns que estão um pouco mais ligados, outros comentaram ali coisas que não são tão corretas, mas vamos lá. O que que acontece em 27? Acaba o PIS e a COFINS. Acaba o PIS e a COFINS e entra a CBS, né? C é contribuição federal, tá? Então entra a CBS integral e acaba o PIS e a COFINS. Então por isso que o sistema domínio simula o ano de 2027. E por que que a gente simula também 2033? O que que acontece de importante em 33? Acaba o ICMS e o ISS e entra 100% do IBS. Então, o simulador da Domínio, ele trabalha com essas duas datas, que são as datas mais importantes da reforma tributária. Entrada integral da CBS, entrada integral do IBS. Vamos lá. Em 2027, o que que a gente vê na tela de consulta? Quanto que eu pago de imposto no regime atual? Então, eu pago 10 mil atualmente, que é R$ 39 de PIS, 180 de COFINS, 3.600 de contribuição, 6 mil de imposto de renda, R$ 30 de ISS. Pago 10.195 atualmente. Ó, Forte Pleno, eu troquei os nomes, isso aí. A gente confunde, né? IBS é o estadual, CBS é o federal. Isso aí, vamos lá. Então, ó, 10.195 de tributos atuais e tributos após a reforma, 10.485. Vamos ver quais são os tributos após a reforma? Vamos lá. Contribuição social muda alguma coisa? Não muda nada, né? Contribuição social não está dentro da reforma. A reforma é de tributo indireto. Tributo direto não está dentro dessa reforma, pelo menos. Está sendo discutido, mas não está dentro dessa reforma. Então, ó, 3.600 continua igual, que é a contribuição social. 6 mil de imposto de renda continua igual, que é o imposto de renda, não muda também com a reforma. ISS de 300 não muda também.
Tá, Denner, mas o ISS não vai sumir? Vai sumir, mas não em 2027, né? O ISS vai sumir lá em 33. Então, em 27, o ISS ele continua normal. E o que que muda aqui, ó? A CBS. Então, em 2027, entra R$ 508 reais de CBS e sai fora o PIS e a COFINS de 39.180. Então, eu tiro fora o PIS e a COFINS e entra a CBS em 2027. Quanto que eu tenho de diferença? 289 a mais que eu vou pagar, 2,84% de aumento. E em 2033, o que que acontece? CBS continua, né? Ele vem desde 27, ele continua até 2033. E olha o que que ele entra aqui, o IBS. O IBS ele entra 970, substituindo o ISS, nesse caso, que é prestador de serviço, tá? Quanto que eu tive de aumento em 33? R$ 933 reais de aumento, 9,16% de aumento. Então, um cenário bem alinhado esse aqui de aumento para um prestador de serviço sem redução de base de cálculo. Quando eu clico em gráficos, eu tenho aqui a visualização dos gráficos para eu mandar para o meu cliente, né? Então, como que eu vou explicar para o meu cliente isso? Vamos lá, vamos pegar aqui do mês 12, aqui, ó. Como que eu vou me explicar para o meu cliente? Eu vou chegar para ele, eu vou dizer, olha só, em 2027 eu fiz aqui uma simulação aqui do seu cenário para a reforma tributária, e se a gente olhar para o período de 12 de 2024, você pagava 10.195 de imposto. E se esse período de 12 de 24 estivesse lá em 27, quando a gente tem o início da CBS, você já passaria a pagar 10.485. Você estaria pagando 289 a mais de imposto. Aí o seu cliente já, opa, tenho que ficar atento a isso, né? Aí você vai mais além ainda, você diz assim, ó, e não para por aí, né? E não para por aí. Em 2027, você tem 289 de aumento. Mas por quê? Em 2027 entra a CBS. Mas lá em 2033, ele entra o IBS também, que é o substituto do ICMS e do ISS. E olha o que acontece em 33. Você pagava antes 10.195, em 33 você vai ter que pagar 11.129. R$ 933 reais a mais. Você vai levar essas informações para o seu cliente. Beleza? Então aqui a gente tem o gráfico, né? Que eu sempre indico o gráfico para você levar a informação para o seu cliente, mas você tem também aqui um relatório de detalhamento, onde você clica aqui em detalhamento, e nesse relatório de detalhamento, ele é um relatório mais completo, né? Então, eu indico o relatório de detalhamento para o seu analista fiscal, para você, né? Para você que está ali no escritório de contabilidade, você quer entender o cálculo que foi feito, você tem um relatório de detalhamento, né? Se você mandar esse relatório para o seu cliente, ele vai entender. Se ele tiver um pouquinho de conhecimento de imposto, ele entende, né? Que ele vai ver aqui, ICMS e tal. Mas isso aqui é para você conferir, né? Um relatório completo. O seu cliente, que é um empresário, geralmente o empresário não entende muito de imposto, né? Geralmente o empresário ele entende do negócio dele, né? Então, se ele é um vendedor de sapato, um vendedor de roupa, ele entende daquele negócio ali. Se ele é um mecânico, ele entende daquele negócio ali dele. De imposto, ele deixa para o contador, né? Então, esse relatório completo você pode estar utilizando para conferência e esse relatório de gráfico você tem a possibilidade de mandar essas informações para o seu cliente. Então, isso aqui é o simulador da reforma tributária. Está dentro do pacote do módulo? Está dentro. Para mim continuar usando esse simulador, o que que eu tenho que fazer? Ativação do módulo no contrato. Tem custo, mais uma vez, tem custo adicional para aqueles clientes do domínio que fizerem a ativação até 30 do 11, zero de custo adicional. Enquanto for cliente da domínio, tá? Enquanto for cliente da domínio. Para quem contratar após essa data, aí vai ter um custo, a gente não sabe ainda, está sendo discutido ali a tabela de preço desse novo módulo. Beleza? Fechou. Falamos sobre o simulador, eu vou mandar ali para vocês no chat a dica do simulador, para vocês terem ali também o link da central, né? Sempre gosto de mandar os links da central, que é um material de apoio que a gente tem aí para mandar para vocês. Mandei ali no chat como utilizar o simulador da reforma tributária. Beleza. Agora a gente vai para a ferramenta nova, né? A grande novidade desse módulo, que é a ferramenta de planejamento tributário. Por que que eu digo que é a grande novidade desse módulo? Porque vocês estavam pedindo isso, né? Por que que eu digo isso? Porque eu venho fazendo os treinamentos de simulador da reforma desde o lançamento do simulador da reforma. E eu lembro, né? Eu lembro
de vocês aqui no chat, sempre pedindo o seguinte: tá, Denner, mas eu quero saber quanto que a minha empresa pagaria do lucro real, do lucro presumido e do simples nacional. Porque eu quero chegar para o meu cliente, eu quero dizer assim para ele, ó, tá vindo uma reforma tributária aí pela frente. Lá em 2027, nós vamos ter que pensar melhor aqui como é que é o teu regime e tal, e tu tem essas três possibilidades aqui, ó. Se tu for do lucro real, é isso. Se tu for do lucro presumido, é isso. Se tu for do simples nacional, é isso. Não era isso que vocês estavam pedindo? É isso que a gente trouxe com o planejamento tributário, tá? Então, como é que vai funcionar o planejamento tributário? Vocês vão clicar aqui na ferramenta de planejamento. Essa aqui é a tela inicial de parametrização dessas informações, tá? Ah, de cara aqui, vocês já podem ver três datas para serem configuradas, e eu vou explicar para vocês o que que é cada uma delas. Vamos lá. Começando pela primeira data, que é a data de período. O que que vocês vão ter que colocar aqui nessa data? Realizar o planejamento tributário para. Então, aqui é o ano que a gente quer fazer o planejamento tributário. Então, por exemplo, eu estou usando um exemplo aqui que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Nós estamos hoje no dia 27 de agosto de 2025. Quem aqui, né, participando desse treinamento já está pensando em 2026? Já está começando a fazer os planejamentos para 2026? É por agora que a gente começa, né? Então, depois que a gente termina esse ED, termina esse F, aqui no período de setembro até dezembro, a gente está planejando o ano de 2026. Se aquele cara vai continuar no Simples, se ele vai sair do Simples, se ele sair do Simples, para qual regime que ele vai. Então, esse é o período que a gente faz esse trabalho. Para lá em janeiro, a gente já tem um novo regime da empresa. Então, nessa primeira data, nós vamos colocar a data do ano que a gente quer fazer o planejamento. Então, eu, Denner, hoje no dia 27 de agosto, eu quero fazer o planejamento dessa minha empresa para o ano de 2026. O ano de 2026 tem IVA? Não tem IVA, né? O ano de 2026, ele é um ano que está no período de teste da reforma tributária. O IVA vai ser de 1% e nem vai ser recolhido, né? O IVA vai ser de 1% e nem vai ser recolhido. Então, eu queria reforçar para vocês que, por mais que essa ferramenta de planejamento tributário seja focada na reforma tributária, né? Ela veio para ajudar na reforma tributária, mas ela já pode ser utilizada para o ano de 2026, independente se tem a IVA ou não, né? Não tem IVA em 26, IVA real, né? Tem ali a alíquota teste, mas a gente já consegue rodar o planejamento para 26. Beleza, pessoal? Que é o que eu vou fazer agora. Eu vou rodar o planejamento para o ano de 26. Aí aqui vocês vão ver duas possibilidades, ó. Calcular com base nas movimentações da empresa ou calcular conforme valores informados manualmente. Por que que a gente deu essas duas opções aqui para vocês? Já foi também uma evolução do simulador da reforma. Porque no simulador da reforma a gente deu uma opção só para vocês, que era utilizar com base nos valores que vocês tinham dentro do domínio. Então, se você tinha a nota de entrada, a nota de saída, a nota de serviço lançada no domínio, você conseguia usar o simulador, você consegue usar o simulador. Com o planejamento tributário, a gente pensou num segundo cenário, que é aquele cenário que você não tem as notas lançadas no sistema domínio. Imagina o seguinte: chegou hoje um cliente no seu escritório. Dia 27/8 chegou um cliente no seu escritório. E ele já chegou apavorado. Ele já chegou assim: contador, eu tô vindo de outro contador aí, o outro contador ele era todo meio enrolado, ele não conseguia me dar uma visão clara das coisas, e eu quero saber o seguinte: qual o melhor regime para mim optar no ano de 2026? Aí você, o usuário do sistema domínio, tem a seguinte possibilidade: pegar as informações de compra, de venda, de folha de pagamento e imputar essas informações manualmente dentro do planejador para executar esse planejamento. Então, a gente tem duas possibilidades. Você pode utilizar os dados que você tem dentro do domínio, caso você tenha esses dados, ou você pode imputar manualmente esses dados para rodar o planejamento, caso seja um cliente novo, que você não tem essas notas importadas no domínio, você pode imputar essas informações manualmente. E além de ter a possibilidade de imputar essas informações manualmente, vocês têm uma outra possibilidade que eu achei bem legal do planejador, que é importar o arquivo do SPED fiscal desse cara. Então você não tem, ele é um cliente novo, chegou no seu escritório hoje, você não tem nada. Você pode pegar os 12 arquivos do SPED fiscal dele, baixar pelo Receita BX, importar aqui no planejamento,
ele vai olhar para o arquivo do SPED, vai pegar as compras, as vendas do arquivo do SPED e já vai imputar para você esses dados aqui, para poder executar o planejamento também. Tá? Então a gente tem as duas possibilidades para você estar trabalhando. Tanto utilizando os dados do domínio, das entradas, da saída, da folha de pagamento, né? Tudo, ou informando manualmente. Eu vou utilizar primeiro essa opção de cima, utilizando os dados do sistema, depois eu mostro para vocês digitando manualmente aqui os valores, tá? Beleza. Marquei aqui o ano que eu quero planejar 2026. Marquei aqui que eu quero usar os dados do próprio sistema domínio para executar o planejamento. Aí ele vem aqui a segunda data. O que que eu vou informar nessa segunda data? O que que eu vou informar aqui? O período base para mim executar o planejamento. Aí aqui eu peço a atenção de todos vocês, porque é fundamental entender isso aqui. Então, ó, eu vou botar aqui o mês 12 de 24. O que que significa essa configuração que eu fiz aqui, ó? Significa o seguinte, que eu estou dizendo para o sistema domínio que, com base no meu ano de 2024, então, com base no período de janeiro de 24 a dezembro de 24, com base nesse período, eu quero planejar o ano de 2026. Então, a configuração de datas ela é essa. Então, eu digo aqui embaixo, aqui, ó, qual é o período base que eu quero tomar como base? O ano de 24. Qual é o período que eu quero fazer o planejamento? 26. Aí vocês podem começar a se perguntar, tá, Denner, mas como que funciona isso? Eu não estou entendendo o funcionamento disso aí. Porque olha só, Denner, lá em 2024 eu tive 1 milhão de faturamento. Como que o sistema domínio sabe o percentual de aumento de faturamento que eu vou ter? Porque esse meu cliente, lá em 24, ele vendeu 1 milhão. Lá em 26, esse meu cliente, ele vai vender 1,5 milhão. Ele vai vender 50% a mais, ou ele vai vender 100% a mais, vai dobrar o faturamento dele. Onde que eu configuro isso? Vamos com calma, você vai configurar isso aqui dentro do botão Outros Dados, tá? Então, num primeiro momento, você define o período base que você quer tomar como base, e o período que você quer planejar. Beleza. Aí depois você vem aqui no botão Outros Dados. E aqui dentro do botão Outros Dados, tem outros parâmetros que você tem que configurar também. Vamos lá. Alíquota dos impostos. Você vai clicar no Reticências, o sistema domínio já sugere para você aqui umas alíquotas, né? Você grava ou você troca as alíquotas aqui que o sistema sugeriu. Então eu deixei aqui tudo conforme a sugestão do sistema domínio. Dou um gravar, beleza, definir as alíquotas que vão ser utilizadas para o planejamento tributário. CFOPs de débito e CFOPs de crédito. Nesse momento aqui, eu tenho que configurar quais os CFOPs que eu quero utilizar para base, né, para mim tomar crédito ou não, para mim fazer o débito ou não na simulação. Então, ó, débito de CFOP. Vamos clicar aqui e a gente vai ver todos os CFOPs definidos pela domínio que tem que ser debitados no planejamento. Então, esses CFOPs que estão aqui, eles já vêm padrão do sistema domínio. Então, a gente já embutiu essa inteligência dentro do sistema. Mas como a gente já tem essa experiência, a gente não colocou algo só na regra. A gente já deu aqui a tela para vocês, para se vocês querem mudar alguma coisa disso. Ah, não, Denner, aqui eu tenho um entendimento que para o CFOP 5258 não deve ser tributado. Você vai vir aqui e você vai tirar. Tira esse CFOP daqui. Tirou o CFOP daqui. Se você tiver uma nota com esse CFOP, ele não vai calcular o débito sobre ela. Outra coisa que pode acontecer, Denner, eu fiz uma coisa errada. Eu entrei aqui na tela e eu tirei aqui um CFOPs que a domínio tinha setado como padrão, mas na verdade eu não tinha que ter tirado, estava errado, eu fiz coisa errada. Você pode vir aqui e restaurar o padrão, ele vai trazer de novo ao padrão da domínio. Então a gente deixou esse botãozinho aqui, ó, de restaurar o padrão de CFOP para vocês também. Clicou aqui, ele vai trazer o padrão que a domínio acabou setando aqui para vocês, beleza? Então, você vai definir os CFOPs para o comércio, para a indústria e para o serviço também. Definiu os CFOPs do débito, aí depois você vai definir o CFOP do crédito. Vai vir aqui no CFOP do crédito, clica aqui, eu vou tomar crédito de tudo isso aqui, vou tomar crédito de tudo isso aqui. Serviço não toma crédito, né? Então, vou tomar crédito de tudo isso aqui ou tudo isso aqui. Beleza? Também tem a possibilidade.
Eu posso tirar fora o CFOP, se eu entender. Ah, não, eu entendo que eu não posso tomar crédito do CFOP tal. Você vem aqui, tira fora esse CFOP e não vai mais tomar crédito desse CFOP. Aí você pode depois restaurar o padrão de fábrica da domínio, tá? Beleza. Alíquota, CFOPs, percentual de receita bruta por anexo do Simples. Como que o sistema domínio vai calcular o Simples Nacional no planejamento? Ele vai calcular com base nisso aqui que você vai definir nesse parâmetro, ó. Então você vai vir aqui nesse parâmetro e você vai indicar o seguinte. Por exemplo, o que que eu indiquei aqui, ó? Eu indiquei que 100% da minha receita, 100% da minha receita de comércio, ela é sem substituição tributária. Então, eu estou dizendo para o sistema domínio que tudo que eu vender nessa empresa é tudo, tudo que eu vender de mercadoria, né, anexo um, né, tudo que eu vender de comércio, mercadoria, é tudo sem submissão tributária. É isso que eu disse para o sistema. Mas eu posso trabalhar com isso. Eu posso dizer o seguinte: 80% do que eu vender de comércio é sem submissão tributária. Aí eu posso vir aqui em cima, pegar aqui o anexo com submissão tributária do ICMS, incluo, e eu digo assim, ó, 20% do comércio é com submissão tributária. Então, nessa segunda configuração que eu fiz agora, o que que eu estou dizendo para o sistema domínio? Estou dizendo assim, ó, se eu vender 1 milhão de mercadoria, 1 milhão é muito, né? 1 milhão ali por mês no Simples Nacional não tem nem como, né? Mas se eu vender ali, sei lá, 300 mil, que é mais ou menos o limite ali do Simples por mês, né? Se eu vender 300 mil de mercadoria no mês, desse 300 mil, o que que o sistema vai considerar para calcular o Simples? Ele vai pegar 300 mil, 80% ele vai classificar como sem submissão tributária, 20% ele vai classificar como com submissão tributária. Então aqui você configura para calcular o Simples. Então eu vou voltar aqui ao cálculo que eu tinha antes, ó, porque eu já tenho ali depois o Excel para mostrar para vocês. Então, ó, 100% da minha receita ela é sem submissão tributária. E para serviço eu também defini, ó, 100% da minha receita de serviço ela é anexo 3, seção 1, tabela 1, né? Serviço padrão, sem retenção, sem nada, tá? Então, defino aqui essas configurações para o cálculo do Simples Nacional. Se eu tiver indústria, eu venho aqui, coloco aqui o anexo da indústria e eu digo 100% da indústria ela tem que ser sem submissão tributária. Ou então, 50% é com submissão tributária, 50% é sem submissão tributária, ou sei lá, assim, 20% é com tributação monofásica de PIS e COFINS, por aí vai. Então aqui eu configuro isso para calcular o simples. Definir aqui os parâmetros do simples, aí depois eu vou definir os parâmetros para o imposto de renda e a contribuição do lucro presumido. Esse último parâmetro que a gente tem aqui no quadro Informações para o cálculo. Percentual de receita bruta por presunção do CSLL e RPJ. Clica no botão reticências, aí aqui eu defino os percentuais de presunção. O que que eu defini aqui? Defini o seguinte: 100% da minha receita de comércio, ela tem presunção de 12% e de 8% para o IR. 12 para a CSLL, 8 para o IR. 100% da minha receita de serviço, ela tem 32% de presunção da CSLL, 32% de presunção do IR. Então, se eu vender 100 mil reais, se eu prestar 100 mil reais de serviço, a base do IRPJ vai ser 32 mil, a base do IR, da CSLL vai ser 32 mil. Se eu vender 100 mil reais em mercadoria, a base da CSLL vai ser 12 mil, a base do IRPJ vai ser 8 mil. Tá, Denner, mas se eu for posto de gasolina, aí no meu posto de gasolina eu tenho 95% é gasolina e 5% é conveniência, comércio normal, é bolachinha, é refrigerante, né? Bebida alcoólica lá da conveniência. Beleza. Eu vou incluir aqui 95% do comércio é, não lembro a presunção de cabeça do posto de gasolina, mas vamos supor que é 1,6%. 1,6% posto de gasolina e 5% é comércio normal. Então aqui eu trabalho com essas coisas também, tá? Então eu defino que 95% da minha receita de venda, ela é presunção de 1,5%, porque daí seria a gasolina, e 5% é comércio normal, 12% de presunção da CSLL e 8% de presunção do IR, tá? Eu não lembro de cabeça a presunção do combustível, tá? Então não tá certo, não deve ser 1,5%, deve ser outra coisa, tá? Mas é um e poucos por cento, né? Então vamos tirar fora aqui.
só para trazer esse exemplo para vocês, tá? Então, coloquei aqui os parâmetros para o imposto de renda e a contribuição social do lucro presumido, gravei, configurei tudo. Aí aqui embaixo a gente tem a configuração daqueles percentuais de aumento e de redução do meu faturamento, das minhas compras, das minhas vendas, dos meus serviços, né? Porque se vocês relembrarem, na tela inicial, eu disse que eu estou com base no ano de 24 fazendo o planejamento para 26. Mas essas minhas compras que eu fiz em 24, quanto que elas vão crescer em relação a 2026? É isso que eu defino agora. Então, eu vou vir aqui, ó, variação de aumento, redução de compras. Vou clicar nesse botão e eu vou dizer, lá de 24, tudo que eu comprei em 24, ele vai aumentar 20% para 26. Aí você vai vir aqui e você vai botar aumento de 20% para cada mês, né? 20% em janeiro, vai botando aqui, ó. Então, de tudo que eu comprei lá em 24, mês a mês, ele vai aumentar 20% para 26. Então, eu venho aqui e configuro isso. Ah, não, Denner, ele vai aumentar 20% no começo de 26, mas lá a partir de agosto ele já vai aumentar para 45%. Aí você bota 45% a partir de agosto. Ó, 45% a partir de agosto. Então, até de janeiro de 26 a julho de 26, ele vai ficar 20% de aumento de compra de agosto de 26 a dezembro de 26, 45% de aumento. Ou se tiver redução, se você estiver prevendo uma redução da empresa, você configura aqui do lado direito, né, na coluna de redução. Beleza? Configurou aqui os aumento ou redução de compra. Você vai fazer a mesma coisa para venda, né? Vai configurar aqui o aumento ou a redução das vendas, vai configurar o aumento ou a redução dos serviços prestados, né? Configura tudo isso aqui, esses aumentos e redução. E vai configurar também o aumento e redução da folha, né? Então, aquela folha de pagamento que você calculou lá no módulo folha no ano de 24, vai ser a mesma que você vai ter em 26? Não, vai aumentar ou vai diminuir, né? Ou você vai contratar mais, ou você vai diminuir o quadro de funcionário. Você define aqui o percentual de aumento da sua folha de pagamento também. Define aqui o percentual aqui do imposto, né, do RAT e terceiros. Ele já vem com padrão 5,8, mas você pode mudar esses valores aqui também. E você tem a possibilidade de não calcular crédito para dos fornecedores do Simples, né? Nas compras do Simples Nacional também, basicamente aquela mesma opção que a gente tem no simulador também. Tá vendo aqui a guia de IVA? A guia de IVA, ela está desabilitada. Por que que ela está desabilitada? Né? Por que que a guia de IVA está desabilitada? Eu vou mais uma vez provocar o pessoal que está aqui na live. A gente está em 825 pessoas aqui ao vivo, né? A Yasmin, Yasnária Etel, né, dá uma boa tarde, ela diz que precisa rever, ela pergunta se vai ficar gravada. A live ela vai ficar gravada, vocês podem rever depois essa live, tá? No mesmo link que a gravação vai ficar disponível. Agora eu quero ver se o pessoal já se liga rapidinho, né? Por que que a guia de IVA ela está desabilitada? Vamos ver se o pessoal é ligado mesmo aí nos comportamentos do sistema, se já olha um comportamento e já nota, né? Ó, o Jason colocou só em 23, só em 33, né? O Jason colocou. Vamos ver se mais alguém vai. Ó, porque está simulando 26, a Andréia Palavro, né? 26, o IVA será de 1, não será cobrado. Isso aí, o pessoal tá afiado aí no chat, ó. Isso aí mesmo. Então a guia de IVA não está habilitada, por quê? Estou simulando 26. 26 tem IVA? Tem, né? Mas é o teste, né? 1% de teste ali, né? Nem consideramos no planejamento, nem é recolhido mesmo. Vamos considerar só o PIS e COFINS normal no planejamento. Então a guia de IVA fica desabilitada para 26, né? Beleza. Custos e despesas. O que que a gente vai definir aqui no custos e despesas? A gente tem que dar parâmetros para o planejador calcular o lucro real, né? Calcular o imposto de renda e a contribuição social pelo lucro real. E como é que é o cálculo do imposto de renda e da contribuição social pelo lucro real? Ele é como se fosse um DRE, né? Então eu pego as minhas receitas de venda, de serviço, tiro os impostos sobre a venda, sobre o serviço, tiro os custos, tiro as despesas, chego no meu lucro real, que é a base de cálculo do lucro real, né, do imposto de renda da contribuição. Então aqui na guia custos e despesas eu vou ter que definir as contas contábeis de despesas e de custo.
Porque quando eu defino aqui as contas contábeis de despesa e descusto, o planejador vai lá na contabilidade, pega o saldo que você definiu aqui e deduz esses valores da base de cálculo do imposto de renda do lucro real, do imposto de renda da contribuição. Então, ó, eu incluí aqui uma linha e eu defini, ó, conta 274, 291, 292, 341, 470. Que contas que são essas? Conta de despesa de salário, conta de despesa de custo de CMV, conta de despesa de energia elétrica, conta de despesa com aluguel, tá tudo aqui a minha despesa dedutível lá do imposto de renda, tá? Então eu defino aqui as contas contábeis. Clica no botão ao lado, né? Seleciona aqui as contas de despesas e custos para você deduzir do imposto de renda do lucro real. Tá, mas essas despesas que eu tenho contabilizado em 24 não vão ser as despesas que eu tenho em 26, elas vão aumentar ou elas vão diminuir. Aí você define aqui em cima o percentual de aumento e de redução ou de redução dos seus custos e despesas, tá? Aí o que que é legal aqui também? O que que eu queria falar para vocês? Precisa colocar as contas de impostos aqui como sendo uma redutora da base de cálculo do imposto de renda? Não, tá? Então aqui, ó, você só vai colocar as contas de despesas e custos, mas não vai colocar os impostos, tá? Não coloca os impostos. Então aquela conta de CMS, redutora de receita lá do seu DRE, aquela conta de PIS e COFINS, redutora de receita do seu DRE, não coloca aqui. Por que que você não vai colocar aqui? Porque o próprio sistema domínio, quando ele planejar o ICMS, o PIS e a COFINS no planejamento, ele já vai deduzir aqui para você também, tá? Então não precisa colocar os impostos aqui como despesas, tá? Só coloca mesmo aluguel, salário, essas coisas aí, beleza? Beleza. Coloquei aqui as contas, coloquei a minha variação, gravei aqui o parâmetro. Aí aqui você tem a possibilidade de lançar os valores da folha manual também. Então, por mais que você vai considerar as entradas, as saídas e os serviços do sistema, mas se você não quer considerar o valor que está lá no módulo folha, você pode vir aqui, marcar essa opção e aqui no botão valores, você vai definir aqui os valores da folha manualmente. Ah, Denner, eu não quero considerar as despesas da contabilidade, eu quero digitar as despesas. Eu não quero considerar o que vem lá da contabilidade como despesa, eu vou digitar. Você pode marcar aqui também, e no botão valores, você vai definir também os custos e despesas mês a mês manualmente. Tá? Então você tem as duas opções: ou configurar as contas aqui no custo e despesa, ou então você desmarca essa opção, marca aquela opção e define nos valores. Tá? Então aqui eu configurei as contas, eu vou usar essas contas que eu defini aqui. Aí é só clicar em OK, ele já vai executar o planejamento tributário. Ó, concluiu aqui o cálculo do planejamento. Como é que ficou aqui o cálculo? Lucro presumido, mês a mês. Lucro real, mês a mês. Simples nacional, mês a mês. Eu posso vir conferindo por aqui, ó. Em janeiro de 26, lucro presumido, deu 24 mil. Pelo lucro real, 23 mil. Fevereiro, 6 mil. Fevereiro, pelo real, 10 mil. Simples nacional, 5 mil, né? Então, eu venho acompanhando isso mês a mês. Mas a gente sabe que o pessoal gosta de ver uma coisa do lado da outra, né? Então eu quero ver janeiro. Um real presumido simples. Fevereiro, real presumido simples. Eu quero comparar mês a mês. Você vai clicar aqui no botão gráficos e você vai ver isso, tá? Então clica aqui no botão gráficos, ó. Você vai ver isso aqui que você queria ver, ó. Em janeiro de 26, pelo lucro presumido, 24 mil. Pelo lucro real, 23 mil. Pelo simples, 19 mil. Em fevereiro, pelo lucro real, pelo lucro presumido, 6 mil. Pelo real, 10 mil. Pelo simples, 5 mil. Março, pelo lucro presumido, 20 mil. Real, 26. Simples, 4 mil. Então você tem uma visão mês a mês da comparação dos três regimes, ou então, se você descer aqui o gráfico, você tem uma visão do ano todo. Você tem uma visão do ano todo. Então você vai ver que 129 mil pelo presumido no ano todo, 137 mil pelo real, 66 mil pelo Simples Nacional. Então, aqui, qual o melhor regime para essa empresa? Simples Nacional. Ah, Denner, mas essa empresa ela é vedada de ser do Simples. Ah, é vedada por quê, Denner? Ah, porque o sócio ele já é de outra empresa, então o sócio ele já está em 4, 5 empresas, já passa do limite, não pode ser do Simples. Ah, então o melhor regime para essa empresa é o presumido, né?
Então, você tem aqui as informações com cálculo do sistema domínio, rapidamente as informações aqui de qual que é o melhor regime, tá? Então, o gráfico ele é a melhor ferramenta para você identificar, né, qual o melhor regime ali para sua empresa, para o seu cliente, né? Beleza. Além do gráfico, a gente tem o relatório de detalhamento para o analista fiscal dar uma conferida no cálculo, ver mês a mês os valores. Vem aqui, ó, em troca, ó, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, né? Confere aqui os valores e o gráfico é o relatório, né, importante ali para você enviar para o seu cliente. Certo, pessoal? Como que o sistema domínio chegou nesses valores? Vou mostrar para vocês agora. Já vou antecipar, Denner, tu vai mandar a planilha? Não vou mandar a planilha, tá, pessoal? Então a planilha a gente não vai mandar. Eu tô só trazendo a planilha aqui para vocês, tá? Não, nem tem como eu mandar a planilha para vocês. Tô só trazendo aqui a planilha para vocês entenderem um pouquinho de como que o sistema domínio trabalha para fazer a conta, tá? Para vocês terem um pouquinho de segurança, né? Entender, não, a conta que o sistema domínio está fazendo é a correta, né? Então, só vou mostrar isso aqui para vocês desse cálculo que eu acabei executando aqui, tá? Então, vamos lá. Então, quais os lançamentos que eu tenho nessa empresa para a gente partir, né, para montar o cálculo que o sistema fez? Vamos lá. Eu tenho uma compra em janeiro de 24, uma compra de 150 mil, certo? Em janeiro de 24, eu tenho uma venda de mercadoria de 240 mil. Em fevereiro de 24, eu tenho uma prestação de serviço de 74 mil. E em março de 24, eu tenho uma prestação de serviço de 56 mil. Esses são os valores que eu tenho lançados dentro do meu sistema, que geraram aquele planejamento ali. Por quê? Porque com base nos valores de 24, eu estou planejando 26. Qual foi a conta que o sistema domínio fez? Vamos lá. Para calcular o lucro presumido de janeiro de 26, qual é a conta que ele faz? Vamos lá. PIS. Vamos ver aqui, ó. Lucro presumido, janeiro de 26, PIS. Ele calculou 1.560. Da onde que ele tirou esse 1.560? Ele fez isso aqui, ó. Lucro presumido não é regime cumulativo? É regime cumulativo. Qual foi a alíquota que está configurada lá no botão Outros Dados para o PIS e COFINS cumulativo? Para o PIS foi 0,65 que está lá configurado no Outros Dados. Então ele faz isso aqui. Ele pega a receita do mês, 240 mil, que foi a venda que eu fiz em janeiro, vezes 0,65 é o débito de PIS. Regime cumulativo tem crédito de PIS? Não, zero. Então, 1.560 de PIS a recolher em janeiro. No sistema domínio, 1.560. Aqui o exemplo foi com uma nota, né? Mas se eu tiver várias notas, ele vai fazer esse procedimento aí. COFINS, ele fez a mesma coisa. Qual é a alíquota que eu configurei para o COFINS lá no planejador? Foi 3%, COFINS cumulativo. Ele pega a receita do período, 240, vezes 3%, 7.200. Regime cumulativo não tem crédito, 7.200 é o COFINS. Vamos ver aqui? 7.200 é o COFINS. Vamos ver agora o ICMS. O que que ele fez para o ICMS? Lá nas alíquotas, o que que eu digo que são as alíquotas? São isso aqui, né? Ó. Aqui no botão Outros Dados, alíquotas, ó. Tá aqui, ó. 0,65 PIS cumulativo, 3% COFINS cumulativo, 17% a tabela de ICMS, né? Dentro dessa tabela de ICMS, a alíquota interna está 17%. Então, essas alíquotas aqui que ele considera. Vamos ver como é que ficou agora o ICMS. Ó, o ICMS no domínio deu 15.300. Como é que ele chegou nesse valor? Qual foi o débito do ICMS? Ele pega o 240 mil que foi a venda, vezes a alíquota configurada 17, 40.800 de débito. O que que ele pega como crédito do ICMS? Pega a compra, 150 mil de compra, vezes a alíquota, 25 mil de crédito. 40.800 menos 25, 15.300. 15.300 é o que ele puxa para cá, 15.300. Beleza, pessoal? Então, ó, aqui a gente já conferiu o mês de janeiro do lucro presumido. Ele pegou o quê? PIS, COFINS, ICMS, ISS não tem porque eu não prestei serviço em janeiro. E o imposto de renda? Não calculou por quê? Porque é trimestral, né? Então ele não calculou. Vamos para o mês de fevereiro. No mês de fevereiro, o que é que ele fez no lucro presumido? Basicamente a mesma coisa. Porém, agora em fevereiro, eu só tive prestação de serviço. Então, o que que ele faz? O PIS, 0,65 dos 74 mil, que foi o serviço que eu prestei em fevereiro. O COFINS, 3% dos 74 mil, que foi o que eu prestei em fevereiro.
ICMS, zerado, porque eu não vendi nada, eu só prestei serviço em fevereiro. ISS, 5% de 74 mil, que dá 3.700. Vamos ver se fechou com o domínio? 481 de PIS, 481 de PIS, 2.220 de COFINS, 2.220 de COFINS, 3.700 de ISS, 3.700 de ISS, tá? Ó, a Magda Silva, mas ele não está batendo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá. O que que acontece, ô Magda? Ele é uma ferramenta de planejamento, tá? Então, o cálculo que ele faz é esse. Claro que alguns detalhes, né? Então, por exemplo, aquela questão da compra dos fornecedores do Simples Nacional. O ideal para a gente saber na vírgula era saber exatamente quais são os fornecedores do Simples Nacional e quanto que cada um permite de crédito. Então, se você quer saber na vírgula exatamente, daí você tem que saber um monte de coisa, um monte de detalhezinho ali. A ferramenta de planejamento, ela é para te dar uma visão, né? Então, uma visão ali, das situações. Então, vamos dar segmento aqui. Ó, chegamos ali no 3.700. Aí agora o que que vai acontecer no mês de março, de 26 pelo lucro presumido? Tá vendo que em março ele calculou a CSLL e o IRPJ, tá vendo aqui, ó? CSLL e IRPJ. Calculou também. Vamos ver como é que ele calculou a CSLL? Vamos lá. O PIS e COFINS e o ISS, ele segue a mesma lógica, né? Então aplica o 0,65, aplica o 3%, aplica o 5% de ISS, que foi o que eu configurei. E o IRPJ e a CSLL, como é que ele faz? Lembram daquela configuração que a gente fez aqui, ó, lá dentro do outros dados? Dentro daqui da presunção do lucro presumido, ó, eu configurei que 100% do comércio é presunção de 12 para a CSLL e 8 para o IR, 100% do serviço é 32% de presunção para o IR e para a CSLL. Com base nessa configuração aqui, o que que o sistema domínio vai fazer? Vai fazer essa continha aqui, ó. Então vamos lá. IRPJ do comércio, presunção de 8%. Quanto que eu vendi? Eu vendi 240 mil. A minha venda no trimestre foi de 240 mil. 240 mil vezes 8% de presunção, 19.200 de base. 15% de alíquota, 2.880 de imposto de renda. E o serviço, que a presunção era 32%. Quanto que eu tive de prestação de serviço? 74 mais 56, dá 130 mil de prestação de serviço. 130 mil vezes 32%, que foi a presunção que eu configurei, 41.600 de base. 15% é a alíquota do IR, 6.240 de IR a recolher. Então eu tenho 2.880 de IR do comércio, 6.240 de IR do serviço. Mas vamos lá, tem um detalhe. 19 mil de base mais 41 mil de base dá 60.800. E o adicional, como é que fica? Né? Porque por trimestre, se eu tiver uma base acima de 60 mil, tem que ter adicional. Então, eu vou fazer o cálculo do adicional também. Então, ó, se eu pegar 19 mais 41, dá 60.800. 60.800 menos 60, que é o limite do adicional, eu tenho R$ 800 de base para o adicional. 10% sobre isso, que é o adicional, dá 80. Então eu tenho 2.800 mais 2 mais 6.240 mais 80, 9.200 de IRPJ do presumido. Se eu vier no sistema domínio, 9.200 de IRPJ do presumido. CSLL, o que que ele faz? Bem parecido, né? CSLL do comércio, a presunção é 12% que eu defini lá no outros dados. Ele vai vir aqui em cima, 240 mil foi o comércio, ao que eu vendi, vezes 12% dá 28.800. A alíquota da CSLL é 9%, dá 2.592 de CSLL sobre o comércio. Serviço é 32% de presunção. Eu vou lá, 130 mil de serviço no trimestre, vezes a presunção de 32% dá 41.600 vezes o 9% de alíquota, 3.744. CSLL tem adicional? Não, adicional é só para o IR. Então, a CSLL vai ser 2.500 mais 3.700, dá 6.336. 6.336 bateu com o domínio? 6.336 bateu com o domínio. O que que eu faço agora? Somo tudo isso aqui. Somo tudo isso aqui. Então, ó, 6 mil de CSLL, mais 9 mil de IR, mais 2 mil de SS, mais 3 mil de SS, mais 15 de ICMS,
mais 7 de PIS, mais 2 de COFINS, mais 8 mais 1 de COFINS, mais 300 de PIS, mais 400 de PIS, mais 1.560 de PIS. Somei tudo os impostos desse trimestre. Quanto que eu tenho? 50.841. 50.841 é o total desse trimestre, que foi o que eu conferi. Eu não conferi o ano todo, que ia ser muita conta para fazer no Excel. Né? O sistema já faz, eu só fiz aqui para mostrar o que que o sistema faz para vocês. Vamos lá. O que que ele faz pelo lucro real? O que que ele faz pelo lucro real? Ele faz um negócio parecido, porém pelo lucro real tem algumas regras que mudam, né? Então, ó, o PIS e COFINS no lucro real ele já é não cumulativo. Ele já tem uma alíquota de 1,65, 7,5%, ele tem o débito e ele tem o crédito, diferente do presumido. Então ele vai fazendo também, ó, PIS do primeiro mês. Ele pega o 240 mil vezes 1,65, dá um débito de 3.960. Crédito de PIS, ele vai lá pegar o crédito, 150 mil que eu comprei, vezes 1,65, dá 2.475. Quanto que é o PIS a recolher? 1.485. 1.485, bateu com o domínio? Vamos ver, ó. Lucro real, mês de janeiro, 1.485. 1.485 é o débito e o crédito de PIS. COFINS, ele faz a mesma coisa. Pega lá o 240 vezes o 7,6, dá o débito. Pega o 150 que foi a compra, vezes o 7,6, dá o crédito. A diferença do débito e o crédito, 6.840. 6.840 de COFINS, o lucro real no mês de janeiro. E o ICMS faz a mesma coisa, né? 17% da venda, que foi 240, 17% da compra, que foi 150, dá 25 de crédito, 40 de débito, 15.300 de ICMS. 15.300 de ICMS. Fevereiro, ele faz a mesma coisa, porém em fevereiro é o ISS. E como que fica o imposto de renda e a contribuição social do lucro real? Ele faz trimestral também, tá? Então, como que fica aqui o imposto de renda e a contribuição social? Ele fica assim, ó. Vou mostrar o cálculo aqui do imposto de renda e da contribuição pelo lucro real para vocês entenderem. Então, vamos lá. Primeiro, olhando para o imposto de renda, o que que ele faz? Ele pega a receita que eu tive de venda e serviço, tá? Aqui tá, eu botei receita de venda, mas é a receita total. Receita total. Vamos mudar aqui no Excel para ficar melhor. Ó, receita total. Impostos total para ficar melhor aqui a descrição também, porque nesse exemplo eu tenho venda e serviço. Então, qual foi a minha receita total? A minha receita total foi 240, que foi o que eu vendi de produto, mais 74, que foi o que eu prestei de serviço, mais 56, que foi o que eu prestei de serviço. 240 mais 74 mais 56 dá 370 mil. Tá vendo aqui embaixo no Excel, ó, soma, ó, 370 mil. Eu pego esse 370 mil e é o meu ponto de partida do meu DRE que eu vou montar aqui para calcular o imposto de renda, tá? DRE que eu vou montar para calcular o imposto de renda. Então, olha só, 370 é a minha receita. O que que ele vai descontar de imposto? Ele vai descontar os próprios impostos que ele já calculou aqui do ladinho, ó. Então, aquilo que ele já calculou de PIS, de COFINS, de ICMS, de ISS, PIS, COFINS, ó, toda essa soma aqui, ó, ele vai pegar isso aqui tudo, deu quanto? 42.150. Ele já vai deduzir aqui no seu DREzinho que ele monta aqui. Por isso que eu estou dizendo que no momento que você está definindo as contas de custos e despesas, você não deve colocar aqui as contas de impostos. Por quê? Porque ele já deduz os impostos automaticamente para você na hora que ele está montando o DRE para calcular o lucro real, tá? Então, ó, ele já trouxe aqui 40.150 de impostos, e é tudo esses impostos que ele mesmo calculou. Aí ele deduziu agora as contas de custos e despesas que eu configurei lá nos outros dados. Eu só dividi aqui para a gente separar bem, ó. Então a minha conta de CMV foi 80 mil, outras despesas 174, mas tudo isso aqui veio lá da contabilidade, daquelas contas que eu defini lá como custo e despesa. Se eu for lá na contabilidade, ó, vamos lá no módulo contabilidade, eu venho aqui, tiro um balancete, vou tirar um balancete do primeiro trimestre para provar para vocês aqui, ó. Tirei um balancete do primeiro trimestre. O que que eu tenho aqui de valores nessas contas de custos, ó? Eu tenho 80 mil de CMV, 80 mil, mais 130 mil de serviço prestado,
que é uma conta de despesa, né? Então, mais 130 mil, mais 24 mil de despesa de depreciação. Vamos botar aqui a despesa de depreciação também, 24.999,99. 234.999,99. Essas contas aqui, ó, 291, 411, 470 são as contas que eu configurei lá como custo no planejador. Se eu voltar lá no meu Excel, olha só o valor que eu tenho aqui. Se eu somar aqui o CMV com as outras despesas, 254.999,99 é aquilo que veio lá do balancete. 234.999,99, tá? Aqui eu acho que eu somei errado, vamos ver aqui. Eu somei alguma coisa errada ali, mas é aquele valor ali, tá? 254.999,99, beleza? Aí ele monta o DRE, né? Receita total, menos os impostos, menos o CMV, que foi um custo que eu configurei lá, menos outras despesas. Ó, a Leila comentou, serviços prestados não é receita? Serviços prestados é receita. Eu peguei o serviço prestado, eu nem notei, pessoal. Vamos voltar aqui pra gente bater aqui certinho, tá? Não, não, serviço prestado não é despesa, tá? Se eu falei em algum momento isso, eu falei, eu nem notei que eu falei. Vamos lá. Vamos pegar a calculadora de novo aqui, ó. Acho que foi esse o ponto do meu erro. Vamos pegar aqui a calculadora de novo. Ó, o que que ele vai fazer? 80 mil de custo, custo é um custo, né? Ó, 80 mil mais esse 130 mil que eu peguei errado. Eu não deveria pegar os 130 mil, tá? Porque 130 mil é o serviço prestado. Mercadoria também é receita, eu não deveria pegar. Eu teria que pegar os 150 mil de salário, ó. Por isso que deu a diferença, porque eu peguei a conta errada, eu nem notei. Eu li serviço, mas na minha cabeça eu li salário. Mas não, tá? O serviço prestado não pega. Eu vou pegar a depreciação, que é o 24.999,99, mais o salário, tá vendo aqui, ó, salário ordenado, 150 mil, mais, opa, com menos, ó, 80 mil, mais 24.999,99, mais 150 mil de salário. Esse 150 mil está aqui, ó, eu confundi, tá? Eu pensei que isso aqui era o salário, mas era o serviço. O salário está aqui em cima, ó, 150 mil. 254.999,99. Esse 254 eu trouxe aqui para o meu Excel, tá? Trouxe aqui para o meu Excel. Tá vendo aqui, ó? 80 mil mais 174. 254.999. Tá vendo? Fechou ali. Tá? Então, obrigado ali por frisar ali o Wilson Teixeira, né? Ele comentou no chat. Eu aqui na correria aqui para ler rapidinho, eu li aqui serviço como salário. Mas vamos lá. Mas o pessoal tá ligado aí, tá entendendo pelo menos. Então vamos dar seguimento. Então, beleza, montei aqui o meu DRE, 370 mil de receita, menos 42 mil de imposto, menos 80 mil de CMV, menos 170 de outras despesas. O que que acontece aqui? 72 mil de base. 15% é a alíquota do IR, 10 mil de IR. 72 mil não é acima de 60? É acima de 60, então tem que calcular adicional. O adicional, qual que vai ser a base do adicional? 72 mil menos 60 dá 12 mil, vezes 10% dá 1.280 de adicional. 10 mil mais 1.280, 12 mil de IR. 12.212,50. Vamos lá para o domínio? 12.212,50. Tá vendo aqui? Então ele faz essa conta aqui. E para a CSLL ele faz algo muito parecido, né? Receita total, monta o DRE também. Receita total, 370, menos o imposto, menos o CMV, menos a despesa, dá a base, vezes a alíquota, 6.556, bate com o sistema 6.556,50. Tá? Então só fiz aí essa demonstração no Excel. Não vou disponibilizar o Excel, tá? Vocês podem montar também aí um Excel para ir chegando, né, nesses valores ali que o sistema vai calculando. Só fiz aqui mesmo para mostrar, porque eu gosto ali de mostrar para vocês terem uma noção da onde que vem as contas que o sistema faz. Agora eu só queria frisar para vocês a questão do lançamento manual aqui dos valores, tá? Então, se você define aqui, ó, para lançar manualmente os valores, ó, calcular conforme valores informados manualmente, você clica no campo de valores,
Opa, tem que definir qual é o ramo de atividade, tá? Então, comércio, indústria, serviço, define aqui o ramo de atividade, clique em valores. Aí aqui dentro, ó, ele vai habilitar para você preencher as informações manualmente, ó. Então você vai preencher a receita manualmente, as compras manualmente, a folha manualmente, os custos e despesas manualmente, você vai preencher aqui. Mas você tem a possibilidade de marcar essa opção aqui de cima, importar as informações para o cálculo do SPED, clica no botão ao lado, seleciona os arquivos do SPED aqui, clica aqui em importando no botãozinho do lado, seleciona o arquivo do SPED que você quer importar. Deixa eu ver aqui o arquivo que eu vou importar. Isso aqui mesmo. Ó, selecionei o SPED, dou um abrir. Ele selecionou aqui o SPED. Você pode selecionar os 12, né? Um para cada mês. Dá um importar. Ele vai rodar aqui a importação das entradas, das saídas do SPED. Vamos ver o que que ele vai trazer aqui. Ó, ele trouxe. Só deixa ele terminar aqui. Ó, tá aqui, ó. Ele trouxe 150 mil de entrada, 240 mil de venda, né? Lá do meu SPED, do arquivo do SPED. Eu dou um gravar, ele já seta para mim esses valores aqui na tela para mim, ó. Então, aquele 240 mil que ele pegou do SPED, ele já trouxe aqui para mim. Aí eu só vou completando o que faltou para executar o cálculo em cima desses valores aqui. Um outro detalhe, Denner, se eu executar o planejamento para 2027, vai habilitar a guia IVA? Vai, ó. Se eu executar o planejamento para 27, aqui no outros dados, a guia IVA vai ser habilitado. O que que eu vou definir aqui na guia IVA? Na guia do IVA, né? A alíquota do IVA, bem parecido com o simulador. Ah, a redução de base se tiver, e você tem a possibilidade de calcular também, né, uma simulação com o Simples Nacional recolhendo o IBS-CBS pelo regime regular, por fora do DAS. Tá? Então você tem essa possibilidade também marcando essa opção. Tá? Aí ele vai simular com o IVA para 27, para 33. O único detalhe do sistema domínio, que é um ponto importante, é que naquele período de transição do ICMS, né, porque o ICMS ele começa a transição em 29, ele fica 29, 30, 31 e 32 em transição do ICMS. 10%, 20, 30, 40, em 33 ele vira para 100%. Esse período de transição a gente não calcula IBS com o planejador, tá? A gente só vai calcular IBS a partir de 33. Tá? Então a gente não faz aquele cálculo da transição gradual do ICMS para o IBS, tá? A gente só calcula o IBS de 33 para frente, mas é algo que eu não posso dar muitos detalhes, mas tem coisa que está vindo por aí também. Tá? Então, o que é importante para agora é ativar o módulo da reforma tributária, porque se você ativar até o dia 30 de novembro, você vai ter custo zero enquanto for cliente da Domínio, inclusive as coisas novas que forem vindo e entrando nesse módulo, elas já vão estar dentro do seu pacote também, tá? Beleza. Mas não para por aí, tá? Não para por aí. A gente viu até agora o simulador e o planejador, mas o módulo da reforma tributária, ele tem mais duas outras coisas aqui do ladinho, ó. O que que ele tem a mais? Ele tem isso aqui, ó. Ele tem isso aqui, ó. Tria Reforma Tributária. O que que é a Tria da Reforma Tributária? Ela é um chatbot treinado, é uma inteligência artificial treinada para esclarecer dúvidas sobre reforma tributária. Então, por exemplo, você está configurando ali o simulador. Aí você está configurando o simulador, daí você acaba pouco assim, tá, mas será que escritório de contabilidade tem redução mesmo? Qual é a redução do escritório de contabilidade? É 30 ou é 60? Ah, eu não sei, vou ter que ir lá na lei complementar para ver isso aí rapidinho. Você vem aqui na Tria, entra na Tria, ele vai direcionar você para o seu navegador padrão, vai abrir aqui a Tria, aí você vem aqui e pergunta, né? Qual a redução de BC para contabilidade? Pergunta aqui para a Tria. A Tria já vai te dar um retorno rápido, né? Ela já está ali analisando, já falou aqui para você, ó. A base de cálculo do IBS terá redução de 30% para serviço contábil, com base no artigo 123 da Lei 214. Então, ele já te dá a lei também para você. Se quer confirmar para ver se a tria está certa mesmo, vai lá na lei e confirma que está lá 30% de redução para a contabilidade. Ah, não, você está ali falando com o seu cliente, aí o seu cliente ligou para você e disse o seguinte: ah, ô contador, eu estou ouvindo falar de IBS, de imposto seletivo. Os meus produtos aqui vai ter imposto seletivo? Você vem aqui na tria, quais produtos têm imposto seletivo? Pergunta para a tria. O que que a tria vai te dar? Vai te dar um retorno com base na lei complementar. Já está dizendo ali, ó.
Os produtos sujeitos ao imposto seletivo são veículo automotor, veículo aéreo, fumo e cigarro, bebida alcoólica, bebida com açúcar, minério de ferro. Já disse ali para você o que que é o imposto seletivo. Seu cliente ligou para você. O meu contador, hoje eu sou imune aqui do ICMS. Eu vou ser imune do IBS também? Você vem aqui na tria. Quais as situações de imunidade do IBS? Pergunta para a tria, né? A tria vai te dar um retorno sobre isso também, tá? Ó, o IBS tem imunidade nas seguintes situações. Ele vai te dar ali as situações com imunidade do IBS. Então, a tria é uma inteligência artificial treinada para esclarecer as suas dúvidas de reforma tributária. Como que a gente treinou a tria? Com base na lei complementar, com base na emenda constitucional, com base na transcrição dos treinamentos que a gente fez com o professor Felipe Guerra. Então, a gente aproveitou todo esse conteúdo e treinamos uma inteligência artificial. Tá, Denner, mas o que que acontece, Denner? Eu já uso o chat GPT. Aqui no meu escritório a gente usa o chat GPT, a gente usa o Gemini, a gente já usa a inteligência artificial para tirar dúvidas. Qual a diferença do Gemini aqui que eu uso, do chat GPT que eu uso para a tria da domínio? Qual é a diferença? A tria da domínio, a gente dá segurança que ela vai responder aquilo que ela sabe, né? Então ela não vai ter, digamos assim, aqueles problemas de alucinação que o GPT tem, que o Gemini tem, né? Então, por exemplo, se você vir aqui na tria da domínio, né? Entrou na tria da domínio e você perguntou um negócio que ela não sabe. Então você vem aqui e você diz assim, por exemplo, sei lá, vamos perguntar aqui, ó, como fazer o e-social, ó, e-social. Perguntou como fazer o e-social. Se você perguntar para o seu GPT aí que você tem, se você perguntar para o seu Gemini que você tem aí no escritório, ele vai dar um jeito de responder como é que faz o e-social, mesmo não tendo conhecimento para isso. A nossa tria não, a nossa tria vai dizer, ó, desculpe, mas eu sou treinado para falar de reforma tributária, meu amigo. Né? Por mais que tu tá perguntando aqui de e-social, mas eu não entro nessa fria aí. Eu não vou inventar um negócio aqui para te dar uma resposta de qualquer jeito. Tá? Então, o grande diferencial da nossa tria em relação ao GPT, ao Gemini, as ferramentas que você já utiliza aí de inteligência artificial, é que ela está treinada para falar de reforma tributária, ela só vai falar de reforma tributária, e ainda assim, se você perguntar alguma coisa que seja relacionado à reforma tributária, mas que ela não tenha segurança para te responder, ela vai dizer assim: ó, você perguntou aqui de reforma tributária, mas eu não tenho conhecimento para responder isso aqui, tá? Mas eu já vou repassar aqui para um analista da domínio para ele me dar esse conhecimento e em outro momento eu já vou responder para você essa dúvida. Então a gente vai ficar trabalhando nessa linha, tá? Então tudo que vocês perguntarem aqui que a tria não respondeu, que ela ficar com esse receio, né, de não ter conhecimento para responder, a gente fica sabendo, a gente aqui da domínio fica sabendo, a gente vai lá e embute esse conteúdo na tria e daí na próxima vez que você perguntar muito provavelmente ela já vai ter esse conteúdo e ela já vai responder com segurança para você. Então, isso aqui é a tria da reforma tributária, também está dentro do pacote do módulo de reforma tributária. E para finalizar, aquilo que vocês já vinham, né, participando aqui com a gente, né, com o professor Felipe Guerra, do nosso curso de reforma tributária, os treinamentos da reforma tributária, eles também entraram nesse pacote, e você acessa aqui pelo sistema domínio também. Então, você vem aqui em treinamentos reforma, clica aqui, ele te direciona lá para o domínio Academy, e aqui dentro do domínio Academy, deixa eu só abrir de novo que eu cliquei ali para ir para outro lugar. Vamos vir aqui, treinamentos, ele vai me direcionar lá para o domínio Academy, e aqui dentro do domínio Academy eu tenho o curso com o Felipe Guerra e os 60 minutos de reforma. São os conteúdos, né, os cursos que a gente vem fazendo sobre reforma tributária. Aí aqui dentro você clica no curso, assiste às aulas, tá? Então, ó, tem 9 aulas disponíveis aqui. Assistiu às aulas? Emite, faz a prova, emite o certificado, publica o certificado no LinkedIn, comunica o pessoal da sua rede do LinkedIn que você está se preparando, né? Que você está se preparando para a reforma tributária, né? Já pensou o seu cliente lá no LinkedIn, ele vê, pô, meu contador está fazendo um monte de curso aqui de reforma tributária, né? Ó, o contábil fiscal, Denner, aqui está dando, não está dando certo. Ele direciona para a página do Onvio. Beleza, ali o pessoal da contábil fiscal. O que que acontece? Você tem que ter aqui, ó,
nas permissões de usuário, né, o usuário gerente aqui nas permissões de usuário, você tem que configurar o usuário do Onvio aqui no botão usuário para acessar o Onvio Suporte. Você clica aqui, configura o seu usuário do Onvio aqui, aí ele já vai entrar direto. Se ele não entrar direto, ele vai aparecer ali o login, você vai fazer o login no Onvio, aí depois que você fizer o login, você clica de novo e daí ele vai entrar. Beleza? Fechamos então, pessoal, bastante coisa, né? Falei bastante aí no treinamento de hoje. O que que eu queria de vocês agora? Eu vou mandar aqui no chat um link de avaliação do treinamento. Mandei ali no chat. Então, ali no chat tem um comentário que ele está assim, ó, avaliação do treinamento e tem um link. Eu peço que vocês cliquem nesse link e, por meio desse link, vocês podem avaliar o treinamento de hoje, comentar se vocês gostaram, se vocês entenderam aqui o que foi passado, entenderam aqui as funcionalidades. E nesse formulário você tem a possibilidade de sugerir novos conteúdos, novos temas aqui para a gente da Domínio, para a gente estar incluindo treinamentos aqui para vocês também, tá? Então, peço que todos, né, entrem ali naquele formulário e façam o preenchimento daquele formulário, tá? Avaliando o treinamento de hoje, dando sugestões de novos treinamentos. Estamos entrando aí no mês de setembro, a gente vai querer sugestões para definir a agenda do mês de setembro. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu pensei que eu ia demorar menos tempo para fazer esse treinamento de hoje, né? Ia ser mais rápido, ia dar mais tempo para a gente tirar aqui as dúvidas do pessoal, mas infelizmente a gente já passou aí até do prazo que eu tinha, que era às 5:30, né? Então não vai dar para mim responder muitas dúvidas, mas o que que eu quero alinhar com vocês que estão aqui? Amanhã, amanhã, dia 28, se vocês vierem aqui na agenda da Domínio, ó, da Central de Solução, amanhã, dia 28, a partir das 14 horas, 2 da tarde, nós vamos voltar aqui com uma outra sessão do módulo de reforma tributária. Então, nessa sessão de amanhã, eu vou aproveitar e eu vou fazer um tira-dúvida. Então, como a gente já fez um treinamento hoje, mostrando, né, explicando aqui as funcionalidades, eu não vou repetir esse treinamento amanhã. Então, amanhã eu vou vir para cá e a gente vai ter uma sessão de tira-dúvida. Aí eu vou mandar o formulário de novo, vocês vão mandar aqui as dúvidas de vocês e a gente vai responder elas ao vivo amanhã. Eu já vou pegar essas dúvidas que vieram hoje, já vou selecionar algumas que eu acho mais importante para começar o treinamento de amanhã, mas amanhã vocês podem voltar aqui e, ahn, e mandar as dúvidas também, tá, pessoal? Ó, a Ana Caroline, top, só faltou mandar a planilha, tá, pessoal? Eu vou ver o que eu posso fazer, tá? Então, quem sabe amanhã, se eu der um jeito de mandar essa planilha para vocês, aí a gente disponibiliza. Tá, então voltem aqui amanhã, eu vou ver ali o que que eu posso fazer. Talvez botar numa solução ali só para vocês pegar rapidinho, mas não é tão relevante a planilha, tá? É só mesmo, só trouxe a intenção era só mostrar o cálculo para vocês, tá? Mas amanhã vamos ver o que que dá para fazer para disponibilizar essa planilha para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado, então, pela participação de todos vocês no treinamento de hoje. Não esqueçam de fazer a ativação. Quem não fez a ativação ainda, aproveite, pessoal. Aproveite, esse período aí de custo zero até o dia 30. Ah, Denner, mas eu sou um analista aqui dentro do escritório. Não é eu que faço a ativação. Já chamo o seu gerente. Chama o gerente e diz, ó, a gente tem aqui um produto novo na Domínio, não tem custo nenhum, dá uma olhadinha aí, passa esse treinamento para ele, dá uma olhadinha ali para ele fazer ali a ativação desse modo para que vocês possam seguir utilizando essas funcionalidades. Beleza? Muito obrigado pela participação e até amanhã.